Olá a todos que acompanham o canal Paulista. Hoje estamos aqui em Poá, na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Claudete, obrigado pelo espaço, obrigado pela agenda. Eu sei que não é fácil essa caminhada e a história dessa mulher aqui, gente, ó, pauleira, viu? Então, vocês vão entender na entrevista, vocês vão pegar como essa mulher aqui correu bastante, lutou bastante e tá aí, ó, firme e forte. Isso é bom para vocês, é um exemplo. Então, por favor, preste atenção, tá? Claudete, obrigado de novo. Primeiramente, normalmente a gente começa a falar da pasta, da profissão, assim, essa caminhada toda. Mas eu queria, como é mês de março, mês da mulher, vocês só se empoderando, crescendo, graças a Deus, que ajuda muito botar esse mundão no eixo, que não tá fácil. Então eu vou pro seu pessoal um pouquinho da sua formação, sua família, as dificuldades que você teve e que você encarou, que você venceu, até porque ela está aqui, gente, lutando aí sempre e só dando bons exemplos, como dizem, o grande lutadora, né? Ela não foge da luta, ela encara e vence. E aqui é um exemplo. Como foi o início profissional? Você falou assim, vou seguir esse caminho, o caminho profissional dentro do servidor público aqui de Poá. Onde começou, e como foi? Bacana. Bem, bom dia a todos. Eu que te agradeço bastante aqui pela vinda em nossa secretaria, tá? Em nossa prefeitura. Mês de março, mês das mulheres, né? As mulheres que cada vez mais se empoderam no mercado de trabalho. E isso pra gente é salutar até de falar. Então, bom dia, né, pra gente. O canal Paulista, também por estar aqui conosco hoje, né, nessa entrevista. E dizer a ti o seguinte, que tudo começou lá em 1984. Em 1984 eu adentro a prefeitura de Poá, uma servidora, né, pública municipal, não tinha concurso público, né? Então a gente consegue, eu entrei como um estágio, depois do estágio eu vim para um cargo, né, a ser convidada. Isso era na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então eu começo meus trabalhos aos 17 anos aqui na prefeitura de Poá, na biblioteca municipal. Olha que gostoso, né? Então, assim, livros e atendimento ao público, eu digo que eu morria de vergonha de atender as pessoas, né? Então, assim, a gente olhava alguém e só faltava se enfiar debaixo do balcão, né? Mas isso me trouxe, assim, a dinâmica profissional até os dias de hoje, né? Como atender as pessoas, o que buscam as pessoas, né? Então, acho que um atendimento, às vezes a pessoa já vem com um problema. Se ela é mal atendida, ela fica com dois. É verdade. Então, um bom atendimento é que eu sempre prezo para todos, né? Isso eu reporto aos demais da secretaria. O atendimento, ele é super importante. Então, eu fazia isso com grande determinação, por mais que eu falasse que vergonha, né? A vergonha do dia a dia, mas eu atendia. E depois veio um diretor da área, né? Ele pegou e falou, vem trabalhar comigo aqui na minha sala da frente, a ser a minha secretária. E o secretário dele, o que eu vou fazer? E o pessoal da biblioteca não queria que eu fosse. A bibliotecária, não, a Claudete não vai. Não, eu preciso dela aqui. Então eu levei, eu ainda, né, muito nova, fui e eu vi com ele a área cultural da cidade, então o departamento de cultura. Passou acho que uns 2 meses, ele foi embora e me deixou sozinha. Ele disse para mim, você fica aí, eu sozinha, você vai ficar até vir outra pessoa. E não vinha uma outra pessoa, e eu comecei a galgar os eventos culturais, tudo que tinha que fazer, eu corria atrás. Então a gente tinha várias atividades na cidade, uma delas até o campeonato de pipa. Chegava no mês de férias, a criançada se apresentava para participar. Ficavam agitados. Agitados, e tinha tudo um cunho de ensinamento a eles, né?
não utilizar cerol, fazer com vareta japonesa. Então a gente tinha toda uma parte artística em cima disso. Então a gente fazia concurso de poesias, crônicas, folclore, eram muitas coisas. Até a gente chegar a atingir o mapa cultural paulista, a gente levou o pessoal para o mapa, Poá foi contemplada na música, né? A gente teve uma música da cidade, a Dolores Baiana, então ela conseguiu. Então assim, a gente, para nós era um trunfo. Fiquei 14 anos, só para você ter uma ideia, na área cultural. Então, apaixonada pela área, né? Então eu fazia várias atividades. Posteriormente, aí eu saio da prefeitura, né? Que a gente sempre tem aquela questão. Então eu vou e volto, né? Eu brinco com o pessoal, porque a partir do momento que você deixa, e eu fui buscar, como você falou, por que a mulher tem que buscar os propósitos, né? Mesmo eu sendo uma efetiva na área, eu queria fazer faculdade. Então eu fui buscar isso, eu tive que sair da prefeitura para buscar um outro trabalho em São Paulo para poder fazer minha faculdade. E aí eu fiz a minha faculdade. Aí mesmo assim, um período eu voltei para a prefeitura de Poá, mas eu volto em cargo em comissionamento na área cultural. E aí foi até vários prefeitos, né, que entravam. A Claudete gosta da área, né, a dedicação dela, e foi indo. Aí posteriormente eu saio. Em 99 criou-se o Departamento do Meio Ambiente, que nós não tínhamos essa área na prefeitura, né? E aí quando houve a criação, o diretor me chamou, me convidou, e ele falou, eu quero que você me dê uns livrinhos. Eu falei, eu acho que eu sou afoita a livros, né? Ainda bem. Aí me deu uns livrinhos e falou, eu quero que você cuide de educação ambiental. Educação ambiental, então eu vou ler. E aí eu comecei já a buscar, eu gosto muito de quando eu estou numa área, e eu tenho muitos contatos, acho que os contatos eles são super necessários para a gente, né? Bastante. Então eu fiz os contatos com a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aí a coordenadora, né, da CEA, que é a Centro de Educação Ambiental. Então eu fui buscar tudo isso para a gente começar a trabalhar. Projeto de coleta seletiva, e nisso já estava uma cooperativa em Poá, que é a Cruma, em 98, já trabalhando a coleta seletiva. Eu tenho um amigo que hoje ele é presidente da Associação Nacional dos Catadores, que é o Roberto Golfinho, e eu fico muito feliz de ter ele Cula, o Marquinhos também. Então eles começaram em 98 com a Cruma, a coleta seletiva, e eu já estava na área em 99. Mas antes disso, o Roberto era DJ de picapes na área cultural, então ele falou, Claudete, a gente se encontrou em dois momentos, né? Um momento na cultura e depois um momento na área do meio ambiente. Posterior isso, em 98, aí eu fui galgando o conhecimento. Aí foi quando eu fui em 2000, esse diretor, ele falou assim, ele me aparece com curso de especialização. Por isso que quando eu digo que as pessoas, quando elas colocam algo para você, nunca diga não. Tenta olhar e verificar se aquilo não é uma janela de oportunidade, né? Então essa janela de oportunidade surgiu em 2000 e eu, Campinas, longe. Mas imagina, Campinas é logo ali. Mas é muito longe, não é perto. Às vezes eu falei, poxa, faz tanto tempo que eu não estudo, e eu falei, bem, vou lá. Fiz inscrição, e eu sempre gosto, né, acho que o meio de comunicação é muito importante, né, e aí tinham dois coordenadores, um era um diretor presidente da CETESB até, e uma coordenadora de uma área de recursos hídricos que me entrevistou. E nesse curso da Unicamp, de especialização em gestão ambiental, ele está na engenharia mecânica, né? Então ele tem uma parceria com a CETESB e vislumbra para outros profissionais. E nesse curso, como é que você é aprovado? Um currículo e a entrevista. E nessa entrevista eu fui aprovada, então o mérito da minha entrevista também. Então eles perguntaram várias ações minhas na área do meio ambiente, o que eu fazia. Aí um olhou para o outro e disse assim, eu já estou satisfeito. E se vocês dois estão satisfeitos, eu também. Mas por que tudo isso é importante? Para mostrar que a gente não é que é melhor que um com o outro, é capacidade. Exatamente. Então as mulheres, todas nós temos capacidade, como os homens também têm, né? Então a capacidade está dentro de cada um de nós, né? É só exercer. Aí quando eu fui fazer o curso, e sempre a Claudete tinha uma história da cidade para contar. Qualquer disciplina que passava, eu lá, então isso acontece, eu tenho isso. Então a gente acaba sendo uma ferramenta até de auxílio para o professor
e também para demais, porque tinha muitos engenheiros, né? E os engenheiros de empresa, eles não tinham essa vivência pública, Exato, é municipal, outro, né? do município. Então foi isso. Aí me formei, fiz meu TCC, e aí eles achavam, eu fui a 5ª turma nessa especialização. Dessa 5ª turma, eles procuravam algo diferencial da gestão. Então, quando eles faziam o término do curso, às vezes o gestor era fazer um único trabalho, mas eles queriam uma coisa diferente, inovadora. Aí eles colocaram meio que em um grupo para fazer. Aí nós trabalhamos, eu, uma moça de Aguaí e 2 rapazes de Jundiaí, gestão pública municipal. Eu até os que envolvi nisso tudo, né? Aí vamos lá fazer, fomos embora. Era uma advogada e 2 engenheiros. E aí a gente conseguiu trabalhar. Tivemos uma nota muito boa de reconhecimento, 9,3, eu lembro dessa nota. Maravilha, parabéns. De novo na banca, e assim, quando o professor perguntava uma coisa, aí eu, não que eu seja expert no assunto, mas aí eu olhava para meus amigos, eu sempre esperava alguém responder, quando eles respondiam, eu respondia. Por quê? Para ajudar a tudo isso. Por isso que eu falo da ajuda um do outro, a gente nunca está sozinho, a gente precisa de um do outro para ajudar. Claro. E nessa esfera é que eu cultuo muito isso no âmbito do trabalho, da equipe, né, da gente desenvolver. Aí foi indo, depois disso da especialização, aí eu entrei no mestrado, né, como você também falou, eu sou casada, tenho 2 filhos, aí veio o Glauco. Gente, eu vou cortar ela um pouquinho, porque essa parte a gente está falando atrás das câmeras aí nos bastidores e se conhecendo um pouco. E ela me contou essa história dos 2 filhos, que conciliou muito com a formação dela, né? Então foi penoso porque tinha muito trabalho, e filhos, e aí a gente conversando e a gente falou, não, a gente vai ter que colocar isso daí, porque isso daí é uma belíssima história e que vai motivar principalmente vocês mulheres a não desistir do seu foco que você colocou ali, a sua meta e alcançar. Desculpa, Claudete, vamos voltar. Imagina, Fala agora eu acho que é importante isso da Falu, porque a gente tem que sempre perseverar, né? Exatamente. Então, quando eu saí de uma época da prefeitura, eu sempre pensava o seguinte, que eu tinha que ter um outro nicho de mercado de trabalho. E aí eu falei, eu terminei a especialização e eu falei, eu vou fazer meu mestrado. Então, eu fui atrás, lá na Unicamp mesmo, aí eu fui no Instituto de Economia, porque eu tinha um professor lá com uma referência, um economista, e eu fiquei um ano com ele lá como ouvinte, depois eu passei a ser regular dentro da engenharia civil. Então ele me apresentou com outro professor, daí a esposa desse meu orientador estudava comigo, eu nem sabia, e ela falava, Claudete, ela é participativa, ela tá ali, ela conhece bem e tal. Eu nem sabia disso, então você vê quanta gente tem verdade. essas coisas, né, um do outro. Que quando ele fala, ela comentou isso com o professor, o orientador, que falou pra mim, minha esposa que fala bem de você. O que é a sua esposa? Aí ele comentou, então a gente não sabe nem com quem nós estamos numas rodas de conversa, né? Aí quando eu entrei em 2003, em 2004 a 2006, a gente tem esse prazo para findar o mestrado, o curso, né? E aí em 2005, como até você comentou, né, para nossas telespectadoras, nessas ouvintes, eu tive o Glauco, a felicidade de ser mãe, e eu já lecionava na faculdade, eu fui buscar também para lecionar na faculdade. Então eu trabalhava na prefeitura e eu queria lecionar, aí entrei aonde? Um curso de pós-graduação. Eu nunca lecionei, né? Eu nunca lecionei para crianças, eu sempre dar palestras, e aí o desafio maior, um curso de pós-graduação. Peguei uma sala, aí eu olhei e falei, bom, aqui, e fui colocando. E quando eu ganhei o nenê, eu falei, agora eu acho que vou ter que parar, porque como é que eu vou amamentar? Aí essa coordenadora chegou para mim e falou assim, não, você consegue. Eu consigo como? Você tira o leite, deixa o leite, mas não perca as suas aulas. E isso, olha, veio assim, que eu falei, será que eu consigo? E eu consegui. Então não desistam, façam de tudo para que vocês possam conquistar as coisas que vocês almejam, porque não é difícil a gente ter um filho, conquistar o trabalho, porque eu comentei contigo, né? Eu trabalhava, dava aula, cuidava da família e do filho. Tudo isso. Olha o tamanho do cargo, hein? Sim. E aí em 2006, eu falei para ele, até para o meu filho, você foi, em princípio, além de estar na minha barriga, foi aparecer lá na Unicamp também. Então você já foi várias vezes, até no colo, né? Na defesa, estava lá, né? Então assim, participou.
E daí foi indo adiante dessa minha formação, da parte acadêmica. Então eu lecionei em várias faculdades aqui em São Paulo, da região também, com formação de profissionais da área do meio ambiente também. E eu acho que é bem bacana isso. Eu criei um curso de pós nessa faculdade, na nossa região, de pós em gestão ambiental. Eu tenho até amigos da Secretaria de Obras, que foi o meu aluno. Então é muito bacana quando você encontra pessoas que estão já na área e que foram seus alunos, né? Então tem alunos que já são doutores também, mestres, né? Porque tudo isso evidenciou a formação e hoje a gente troca, né, o âmbito do mercado de trabalho, o profissionalismo, tudo, até as informações. Aí chegou adiante, eu continuava na área, né? Aí eu fui para outras secretarias também do Estado, programas da Frente de Trabalho, eu atuei bastante também. Então, depois eu voltei aqui para ser gestora em 2013, com o ex-prefeito Terchinho, me convidou para ser secretária do meio ambiente, né? Aí que vem mais para galgar, né, a área mais, uma fortaleza, né, de ser secretário. Aí, posteriormente, a gente sai, né, em 2014, e aí eu já estava fazendo em 2010 o meu doutorado. E daí a pessoa falou, mas você não desistiu? Não, eu não desisti, gente, eu não desisti. Aí eu fui de novo, né, eu quero fazer o doutorado. Então vamos fazer o doutorado. Peguei um tema, aí o pessoal fala assim, aí depois eu participo de uma rede ibero-americana de pagamento por serviços ambientais. O que eu fiz? Em 2010 estou lá, o meu orientador era o mesmo. Claudete, a gente precisa aplicar artigos internacionais, alguma coisa nesse sentido. Ok, eu busco no site da Agência Nacional da Água, a ANA, tinha um congresso internacional do meu tema. Vou me inscrever. Escrevi 2 artigos, foram aceitos, eu tinha que ir para lá. E como é que eu vou para lá? Não, eu fui. Você entendeu? Eu fui, deixei a família, mas eu fui. Então, atrás disso tudo, eu conheço um monte de gente de vários lugares, principalmente na América Latina, que são amigos, que estão na mesma linha de trabalho, de pesquisa, e a gente fez o contato ali. E aí já fui para outro país, tudo também, e a gente, né, tem muitos amigos. E isso tudo fazendo nicho. Aí depois, em 2012, antes de vir para 2013 em Poá, eu estava na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na época era o secretário Bruno Covas, né? Uhum. Fiquei lá, aí a proposta veio para Poá, para ajudar o município, eu gosto muito, né? Então eu venho para a cidade. Aí em 2015, aí eu já estava do doutorado, 2017 eu defendo, mas 2013 veio meu segundo filho, né? E a mesma situação, então como ele comentou, aí de novo, é a mesma história. Eu tive a ajuda de várias, assim, amigas também, a minha amiga Rosana, que era minha secretária, me ajudava muito também, por isso que eu falo dos amigos, né? Os amigos são muito importantes no lastro, e outros também que trabalhavam comigo, era o Guilherme, o Vagueta, tinha um outro, a Helena, todos que estavam comigo na Marilena Del Carmo, eu lembro de vários, assim, nomes, que me ajudaram muito na complexidade dos serviços e o que a gente tinha que fazer. Então, a gente era uma equipe muito forte, o Carlão também, né, que estava. Então, assim, o Thiago, estava o Vinícius também, então nós tínhamos uma equipe muito grande e a gente se desdobrava para fazer as atividades. Chegou em 2017, defendi o doutorado, 2018 estava indo para a Prefeitura de São Paulo e depois fui para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no governo, de novo, na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Eu assessorava o atual secretário Marcos Penido, ficava aqui na região do Alto Tietê, e a convite da nossa prefeita Márcia Bin, né? Eu sou uma das mulheres que compõem o time dela, a equipe dela. Fico muito feliz pelo convite, nós estivemos trilhando junto com ela. Ser mulher também, eu acho que a dona Márcia ela é a primeira mulher prefeita da cidade, é muito importante isso, né? E ela queria pôr um time de mulheres com ela. Então eu sou uma das mulheres que estou à frente hoje da pasta. Eu acho que Márcia, assim... desculpa. Márcia, eu entendi porque você chamou e essa mulher está aqui trabalhando com tanta vontade. Parabéns pela escolha. E ó, eu já falei com algumas de outras pastas. Você, Márcia, parabéns, acertando muito nessas escolhas, porque elas estão ali, ó, firme e forte com você. Você pode acreditar nisso. Eu tenho certeza que você sabe disso. Não, a gente está junto com a dona Márcia. Né? A dona Márcia é a nossa prefeita e estamos aí para fazer o melhor pela cidade junto com ela. Tá certo. A gente vai para o comercial e já voltamos.
Estamos de volta com a secretária aqui, Meio Ambiente e Resíduos Naturais da cidade de Ipoá, Claudete. A sua primeiro take foi uma história maravilhosa e vocês têm que reconhecer isso, de muita luta, de muita vontade, determinação. E ó, chegou, é uma prova para vocês mulheres nesse mês de março, que é o mês de vocês. Vão para cima, não se abale não. Junta aqui, pega ali, amigos, familiares, professores, como ela mesma deu exemplos. Vão para cima, conquiste o espaço de vocês com muito profissionalismo e muita vontade, que só dá sucesso. Aqui ó, uma prova viva. Claudete, vamos entrar agora na parte realmente da pasta do meio ambiente aqui de Ipoá. Como foi pegar aí desde o início da administração da Márcia Bin e o que você conseguiu trazer desde o início de 2021 até agora com esse monte de trabalho? E ó, tem trabalho também, viu? Projetos e vão para cima e ó, como sempre, parcerias. Não somos nada sozinhos. Como foi? E o que você conseguiu agregar todo nessa pasta? Olha, o lema da nossa campanha da prefeita, né, é reorganizar a cidade. Então a gente veio no intuito. Primeiro ano a gente sabia que tinha muita coisa para fazer e foi isso. Então eu exerci duas pastas, como eu te comentei desde o início, serviços urbanos e meio ambiente. Então a gente tinha a questão da limpeza pública, iluminação, questão de tapa-buraco, serviços emergenciais, córregos, né, tudo isso você imaginar. Então a limpeza, então a gente pegou a cidade, a gente fala daquele jeito, né? Então, às vezes faltando caminhão, trator, faltava equipes, né, sem carro, então uma série de coisas. Então a equipe em si se uniu, os funcionários também, eles vieram também, não, a gente vai ajudar todo mundo, né, até os concursados da prefeitura, que eu tenho um enorme carinho pelo pessoal do SSU, do meio ambiente, os concursados, porque eles vêm junto mesmo para a equipe fortalecer tudo que a gente tem hoje de comando, né? Isso é essencial, né? Isso é essencial, faz a diferença. Exatamente. Né? Faz a diferença. Então a gente teve assim, desafio primeiro, a gestão de resíduos, né? Porque assim, você tem um volume de resíduos de construção civil, madeiras, aí limpeza, tudo você imagina que tudo isso daí, a cidade, a gente fala o seguinte, quando a cidade está mais limpa, né? Como você falou, o programa é a cidade mais limpa, né? Exato. A gente tem melhora na saúde. Com né? certeza. Então a gente até fala isso para a população, tanto feminina como masculina também, população em geral, manter o local limpo, né? Então a gente quando fala do local que está sujo, tem vetores, ratos, baratas e nos traz outros níveis de contaminação de solo e de água também. Então a gente conseguiu trabalhar até tirar volume de resíduos da cidade, principalmente madeira, e que a gente conseguiu levar para uma empresa de reciclagem. Então toda a madeira que é tirada da cidade, ela vai para uma empresa sem custo para a gente, tá? Para poder aliviar a pressão do que se tinha. Então se pagava no passado, não se paga mais. Tá? E outro, a gente fez um decreto de regulamentação das caçambas estacionárias, ainda está se trabalhando em cima disso, o cadastramento dessas empresas, né, que atuam na cidade, porque a gente tem muito problema ainda com resíduo de construção civil. Então o Estado, ele pilotou junto com a gente um projeto piloto, então a gente assim, as parcerias, como você falou, são salutares, né? Então eu vim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, trago ela para dentro do município também para conter as parcerias. Então a gente está num projeto piloto com a Secretaria de Estado, com a CFB, que é a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, no intuito de resolver essas problemáticas, né, do descarte irregular de RCC, de resíduo de construção civil, Poá, Suzano e Ferraz, né? Então às vezes a pessoa não joga em Ferraz, não joga em Poá, de Poá joga em Suzano, e aí os volumes vão vindo, né? Então a fiscalização. Dentro dessa questão da fiscalização, a gente se apropriou de fazer uma instrução em conjunto com a Secretaria de Segurança, né? Com a guarda nossa. Então quando engraçado que quando foi criada a guarda em Poá, eu dei aula para a guarda também, né? Lá atrás, né? Eu dei aula para o pessoal da área do meio ambiente. Então, quando criou-se a guarda, dentro da lei já se falava da questão ambiental. Então, a gente só fez um ato de instrução para que a própria guarda, né, tivesse talonário, a gente fez tudo isso, tivemos curso de capacitação com a Polícia Militar Ambiental, veio o tenente ajudar a gente a falar sobre a legislação, né? E eles foram capacitados e hoje eles atuam na cidade. Então isso para a gente ajudou muito,
porque a secretaria ela ainda não tem uma fiscalização, a não ser nós que somos fiscais também, mas a gente precisava de um regramento de um órgão conjunto que veio ajudar. O outro item muito importante é a questão do saneamento da cidade. Então, cumprimos o marco regulatório, que é uma lei de 2020, que fala da efetividade do saneamento na cidade. Precisa colocar em prática, né? Então, assim, a gente tem uma área aqui de um bairro que passa por regularização fundiária, que é o Raspadão, que é a Vila São Francisco, está muito próximo de nós aqui, e que precisa de água e que precisa coletar o esgoto e tratar. Está na bacia do Guaió, né? Então a gente precisa fazer tudo isso. Trabalhamos esse plano de saneamento junto com a Sabesp, fizemos as audiências públicas, agora a prefeita daqui adiante vai assinar o aditivo de contrato, permeando que essa área adiante, né, vai ter água, começa com água, né, e depois posterior vão vir as estações elevatórias para esgoto. Então para a gente foi um grande avanço também na área de saneamento. As limpezas também de córregos, canais que a gente tem, principalmente porque a gente fala assim, o meio ambiente ele cuida de alagamento, na nossa pasta está o piscinão. Então o piscinão, eu cuido lá do piscinão, então todo o alagamento que né, as pessoas para entender um piscinão, a trajetória dele. A água, a gente recebe muita água de Ferraz e Vasconcelos, né? Então a água vem pelo córrego Itaim, aí quando vai para não dar cheia para o córrego, aí entra, né, fluidalidade para o piscinão. Baixou o nível do córrego, liga-se as bombas para fluir novamente a água para o córrego. Então a gente tem tudo isso, se trata de cuidar das cheias da cidade, trabalhar em conjunto com as outras secretarias, principalmente de obras, né, que nos auxilia muito nessas demandas, e a Secretaria de Serviços Urbanos também. Então a limpeza. E a gente conseguiu com o Estado desassorear 2 cursos de água, que é o córrego Itaim, né, e o rio Guaió, lá próximo do Rodonel, para poder estreitar a vazão de água. E outros projetos mais. Então a gente, sim, vem dando efetividade na área ambiental. A nossa área trabalha muito com arborização urbana também. Muito importante. Muito importante. E primeiro ano a gente não se tem recurso, né, porque a dotação ela é de uma gestão anterior, a gente colocou para essa. Então entrou uma empresa agora para tirar árvore de risco, principalmente em escolas, está entrando a segunda. Então assim, a nossa prefeita, né, por incrível que pareça, nós mulheres, é a primeira vez numa administração que tem uma empresa especializada para poda e corte de árvore. Não tinha. Então a gente tem um único funcionário aqui, um agrônomo, para fazer tudo para uma cidade. Então fica muito difícil, né, para podar. E a gente vê que nesse período de chuva é necessário as podas, né? Então os controles todos, né? Porque aí a área de risco também permeia muito na nossa pasta, junto com a Secretaria de Obras também. Então a gente faz com a Defesa Civil, que nos auxilia também muito, né? É um braço. Então são várias áreas em conjunto. Então o meio ambiente ele permeia em tudo, né? Permeia em várias áreas. E aí nessas várias áreas que a gente promove muito o quê? Qualidade de vida, que eu acho que é muito importante. Então as praças, né? Os jardins. Então todo mundo, eu falo assim, o lugar, quando a gente fala de ter o cuidado, né? Por isso que eu falo para a população ter esse cuidado. Quem é que não quer sentar numa praça no final de tarde e sentir a brisa, né? Sentir a árvore, os pássaros, é tudo isso que a gente pede. Então a gente tem algum trabalho também com as outras pastas, turismo, cultura. A gente criou em Poá, que é muito importante, dentro da coleta seletiva, junto com a cooperativa, a gente criou uma loja que é a Colete e Troque. Então a gente começou com um projeto do Condemate, até o ano passado eu era coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental. Quando muda, o presidente muda os coordenadores, também, claro. Isso é importante, né? Dar vez e voz ao outro amigo. E aí nesse período a gente teve o Recicla, né? O Recicla ele veio via consórcio. Do consórcio ele já estava em 2 cidades, Guararema e Salesópolis, e depois ele pegou as outras cidades do Alto Tietê. Então em Poá ele veio como Recicla Poá, então a gente fez o estímulo, e essa ONG é Espaço Urbano, ela trabalha com a Tetra Pak, as caixinhas de leite, né, várias caixinhas de você pegar, às vezes até de leite condensado, então a gente fez isso na cidade, provocamos todo mundo a separar, trazer, ganhava um cupom
para na região disputar também o sorteio do iPhone. Que legal. A gente teve o quilômetro solidário, quanto mais a gente andava, também contava para a cidade. A gente fizemos o Papai Noel, o Natal Solidário, a 1 quilo de reciclável a criança ganhava um presente, né? Então, aí a gente criou essa loja, a prefeita foi lá para ver a loja. Dentro da loja, colete e troque, como é que funciona? Tem uma pessoa da cooperativa, tem uma balança lá, a 1 quilo de reciclável, qualquer reciclável, pesou, a gente criou a moeda verde, olha só que interessante. Legal. Tem uma cartelinha, então se você quer um sabonete, quantas moedas vale? 2 quilos de recicláveis. O reciclável é aquilo que você vai jogar, vai pro lixo. É verdade. Né? Vai pro lixo. Então a população, as mulheres, né? Isso é tão prático, separa em casa e leva para lá. Uma coisa. A gente estamos ainda, né? Estamos finalizando, voltando ao normal de pandemia. Sim. E a crise financeira foi o que mais atingiu todas as famílias. Parece uma coisa muito pequena, mas isso ajuda, né? Essa troca, essa parceria ajuda muito, né? Você leva lá o que você jogaria fora, a empresa de coleta doméstica iria pegar, ia descartar, não ia ter um destino tão direto quanto essa loja, essa cooperativa. Então, assim, essa parceria é muito importante e troca por coisas que você usa, que você teria que comprar, né? Então, acho que assim, essa parceria, e a gente vem falando desde o início da entrevista, a parceria é muito importante, gente. E essa parceria com vocês é muito mais ainda. Eles aqui dependem muito de vocês aí fora. Então, ajude bastante. Sim, eu acho que agora lá na loja, por exemplo, tem produtos comestíveis, de higiene, né? Tudo de limpeza. Então, um arroz, como você falou, essa pandemia me trouxe. E a ideia era essa mesmo. A gente teve a ajuda da Associação Comercial, de comerciantes da cidade, a de colocar alguns produtos na loja para ajudar. Então, assim, você procura um pacote de arroz. Tinha achocolatado, tinha leite ninho, né? Até brinquedo para as crianças, enfim, estava ali. Então, quantos recicláveis valem? Ah, valem tanto, é só você separar e vai levando. Então, eu vi famílias levando, então foi muito importante, e é importante, está lá, de terça e quinta-feira, das 9 às 16, já está lá, a lojinha funcionando na Praça da Bíblia, está ali, continua o projeto. A gente foi a 4ª loja no Alto Tietê, é a 4ª loja no estado de São Paulo, é a 4ª loja no Brasil. É um projeto inovador. Então, pra gente, acho que é muito importante isso. Como você falou, época de pandemia, segurança alimentar, isso nos trouxe, né, de como a gente pode contribuir. Então, essa é uma ação ambiental. Então, você está tirando, como você falou, da coleta de lixo, vai fazer volume no aterro, né? E vai trazer sustentabilidade para as famílias. Ah, e outra questão, ajuda a cooperativa dos catadores. Exato. É uma rede muito grande, Sim. gente. E um outro projeto que a gente fica feliz, quando você lembrou agora, da segurança alimentar, essa foi uma parceria da Secretaria de Estado da Agricultura, a Cesta Verde. Então a gente conseguiu, a gente foi beneficiado no projeto da Cesta Verde, vai iniciar ainda, a gente vai receber de produtores rurais, tanto de Poá como da região, cerca de 200 cestas por quinzena. Então, assim, a gente não está falando só do arroz, do feijão, da carne, né? Mas você precisa dos legumes, até pela questão nutricional. Então, às vezes você não tem uma carne em casa, mas espera aí, eu tenho um pé de alface, eu tenho outro legume, enfim, que vai fazer parte da nossa alimentação. Exatamente. A gente criou o projeto também de horta urbanas. Eu tenho horta aqui. Se alguém precisa de né? A gente está mexendo na horta, mas os nossos funcionários levaram para a APAI, foi para a Irmã Mariana, a Cesta Verde. Então, assim, as mulheres podem fazer isso, fazer horta. É verdade. É benéfico e ajuda. Quando você mexe, às vezes um morador faz, não precisa ser só uma mulher, pode ser N moradores, né? Façam e ajudam um ao outro, né? E vai ajudar o quê? Na segurança alimentar. Então isso é muito importante. E aí ao dia a dia a criança vai aprendendo a se alimentar de uma forma diferente. Poá também foi beneficiada pela Secretaria do Meio Ambiente, mas ficou na Secretaria do Desenvolvimento Social a questão também de cestas que vieram para cá pela Secretaria de Estado da Agricultura. Então a gente permeou a Fundação Banco do Brasil para trazer esse projeto para a nossa prefeita, né? E aí foi pilotado pela Secretaria também de Desenvolvimento Social. Então a gente fez vários projetos em conjunto.
conseguimos um carro da patrulha rural que foi para segurança, né? O carro da patrulha é trabalhar o zoneamento rural, para dar segurança aqui para os nossos moradores da área rural. Então tudo isso é benéfico. Exatamente. Então a gente vem assim cultuando todo esse trabalho em prol do município, da nossa população. E aí você fala assim, mas a mulher consegue? Consegue. E muito mais, né? E aí eu deixo agora, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E eu sou muito água, né? Eu gosto de água, nascente, e sem água a gente não vive. Não tem jeito. E dentro de casa, eu acho que nós mulheres é que pilotamos isso também, o uso da água, né? Então eu fico atrás da turma lá do banho, se tá a torneira jorrando, então eu fico atrás disso tudo. Importantíssimo. Então nós mulheres temos que reeducar, aprender, né, a fomentar tudo isso. Aí nesse dia eu vou lançar um programa chamado Nascentes em Poá. A gente vai estar lá na gruta do Santa Helena, que tem uma nascente, a comunidade preservou. Eu vou plantar árvores com as crianças da escola de Greenfield, que está ali na escola nossa pública, e moradores que possam nos auxiliar. E mulheres, vem com a gente, vem plantar árvore, que é muito importante. O plantio de árvore para poder restauração ecológica e preservação das nossas águas da nossa cidade. Então essa parceria é muito importante e precisa de muita coisa para ser feita dentro da cidade. E a gente sabe que a estrutura do município é pública, tá? Ela não consegue atingir todos os lugares. Ela precisa dessa parceria para, assim, não só de informação, tá precisando de tal coisa, podar uma árvore que está caindo, ou um buraco. São N situações que você precisa dessa parceria, que eu falo em parceria, mas não é só você ir plantar uma árvore, né, uma informação, toda uma rede, você, sua família, seus filhos, junto com o poder público, para poder ajudar e te dar uma vida melhor, de qualidade. E esse aqui é um serviço muito importante. Eu quero ver a gente ficar sem água aí, eu quero ver quem que vai reclamar porque está faltando carne ou vai faltar água. Pense um pouquinho que vocês vão entender. Claudete, a gente chegando para o final, e a gente tem o costume de pedir um depoimento. Esse depoimento é livre, eu peço só que você olhe para eles e mande um recado para eles, mas é seu. Tá? Então fica à vontade, manda essa mensagem. Ok. Olha, eu te agradeço, né, até antes do depoimento, porque eu acho que é bem importante a entrevista, que é para a gente passar a informação. Exatamente. E o público em geral nos conhecer também. Então eu acho assim, a ideia da entrevista era nós mulheres, né? Eu acho que o mês das mulheres é muito importante. Acho que a gente não... Falar de mulher é a mesma questão da gente falar da família, né? Então a mulher, ela sempre cuida da família. Então nós mulheres temos isso, olhar para a nossa família e olhar para também outras questões que a gente queira, né? Então acho que assim, da mesma maneira que você cuida da família, cuide também, né, de outros, né, os seres, igual os animais, que a gente fala muito, que é muito importante isso, né, a causa animal também nos favorece, olhar para o ser humano com mais empatia. Eu acho que falta empatia entre todos nós, né, e essa questão da pandemia nos trouxe isso, essa visualização da gente estar mais em contato com a família, olhar um para o outro, ver a questão da existência humana, o porquê nós estamos aqui, porquê que a necessidade de um ajudar o outro. Então, se está nesse mundo, a gente não veio só por um acaso. Então, eu peço a vocês todos, a todas as mulheres, que nunca desistam de nada, tá? Se empoderem, criem, busquem, nós sempre estamos aí. Mas eu consigo fazer? Consegue fazer muito. Então, a ideia hoje, nesse meu depoimento, não desistam, né? Cultivem sempre isso, desistir nunca, tá? Então, eu acho que é muito importante. E elevamos sempre a questão da sabedoria, da paz e a empatia entre todos. E a solidariedade entre todos os povos, que é isso que a gente precisa. Mais uma vez, um recado importantíssimo. Pega esse recado, assista essa entrevista como as outras também e filtre coisas importantes que foram ditas e que vão ajudar muito você. Não é fácil, mulher, família, o homem, os filhos, só colocar uma meta e alcançar não é fácil.
Ela é uma prova viva disso, mas alcançou, com muita determinação, muito foco e muita vontade de vencer. Isso daí é muito mais importante que muita coisa aí na rua aí que a gente só perde tempo. Então, preste atenção nesse recado, que é muito importante para vocês. Obrigado, curta, comente e compartilhe. Obrigada. Obrigado. Viu? Obrigada.